Olá, graça e paz para todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje eu vou abordar um tema chamado comunicação. Como é importante quando a gente sabe se comunicar. A comunicação salva vidas. A comunicação salva relacionamentos. E eu já quero abrir essa aula de hoje compartilhando uma frase que eu anotei aqui que eu acho muito importante para você refletir. A comunicação é como um oxigênio para o relacionamento. Sem respiração, nós morremos. Sem comunicação, o relacionamento também morre. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso para que você possa trazer assim ensinamentos para a sua vida e conseguir fazer uma avaliação. Como é a forma de comunicação na sua família? Já percebeu que diante de um momento de dificuldade, quando é que a gente observa a forma de comunicação? Já viu que tem famílias que no momento de dificuldade, como eles resolvem os conflitos? Cada um se afastando e ficando no seu canto e sofrendo sozinho. É uma forma de comunicar que está sofrendo. Eu estou no meu canto, sofrendo, sozinho, calado. Outras famílias, na hora da dificuldade, o que eles fazem? Eles se unem. Eles se unem e eles vão compartilhar, eles vão estar junto, eles saem um da casa do outro para ajudar o outro a resolver o problema. Isso também é uma forma da família se comunicar. No momento difícil, eles se unem para resolver o problema. Aí eu pergunto para você, qual é a forma de você comunicar na sua família? Qual é a forma que essa família se comunica que não está bem, que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade? Então, na aula de hoje, como eu vou abordar aqui sobre os pontos da comunicação, para que você observe o quanto a comunicação hoje parece que ela tá aquela comunicação meio truncada, onde as pessoas não se entendem mais direito. Um fala uma coisa, o outro entende o outro. Então, um fala de um jeito e o outro lado soa como se a pessoa que falou estivesse agredindo, a pessoa que falou estivesse interpretando mal. Então, vamos parar um pouquinho para observar hoje a questão da comunicação. E nisso eu trouxe 6 pontos para nós olharmos o que é bom, e eu vou falar para você, e eu vou falar sobre os erros. Eu preciso falar do que é bom, mas eu também preciso mostrar aonde está o erro na hora da comunicação. O que muitas das vezes a gente faz que compromete a comunicação dentro de um casamento. E hoje em dia, a grande queixa e a grande reclamação que as pessoas trazem em termos de relacionamento não tem comunicação. A gente não conversa dentro de casa. Então, hoje em dia, cada um ficou no seu canto, isolado, cada um ficou lá assistindo ao filme, assistindo a série, o outro para o outro lado pegou o aparelho de telefone, ficou se distraindo ali. Então, está presente, mas está longe. Participam todo mundo na mesma casa, do mesmo ambiente, mas ninguém está disponível um para o outro. Então reflita sobre isso, se o seu comportamento, a forma de você se comunicar na sua família também está mostrando que você está distante. Também está mostrando que é somente um corpo que está presente, mas emocionalmente já está longe há muito tempo. Então reflita sobre isso. Nesses 6 pontos que eu vou trazer sobre a comunicação, o primeiro ponto que eu trago é a falta de hábito. Quando um casal está distante, quando uma família está distante, eles começam a não ter mais o hábito de conversa. E quando eu falo não ter mais o hábito da conversa, muitas vezes aquele papo do dia a dia é muito superficial. Só se fala amanhã tem uma conta para ser paga. Pode levar o filho na escola amanhã no horário da reunião, porque eu vou estar trabalhando. Pode levar o fulaninho na escola para poder
participar do ensaio da dança, da coreografia, do evento que a professora está organizando. O dia a dia da conversa se torna somente das questões do dia a dia, de pagamento de conta, muitas das vezes dos filhos. Então o casal ele começa a perder esse elo da comunicação. Eles começam a se afastar muitas vezes até mesmo sem perceber. E quando olham, está cada um no seu canto e eles perdem isso aqui, o hábito de conversar. Já percebeu que lá na época do namoro, muitas vezes o casal ele conversa que é uma maravilha. E na hora do telefone, um fala para o outro assim, desliga o telefone. Aí o outro fica do outro lado, desliga você. Aí o outro, não, desliga você. E eles têm assunto para a noite, para a tarde, para o dia inteiro. Eles estão sempre conversando. O que você gosta, o que você não gosta. E conversam de diversos assuntos. Diversos. Eles conversam sobre os astros, as estrelas. Conversam sobre tudo. E quando casam, quando começam a viver a vida dois, parece que eles não dão mais tanta importância para esse conversar, para esse estar junto, a se interessar um pelo dia a dia do outro, a se interessar por questões pequenas que muitas vezes eu não gosto, mas o meu companheiro gosta. E eu deixo isso de lado, por quê? Porque eu deixo de me interessar por aquilo que ele gosta. Então aquela outra pessoa começa a se sentir sozinho, porque só eu que gosto disso nessa casa, ninguém mais se interessa. Então acaba não tendo com quem compartilhar aquilo que talvez é uma paixão da vida dele. Então é muito importante quando a gente olha aqui a falta de hábito, o quanto isso compromete quando o casal precisa resolver um conflito. Porque as pessoas ficam olhando que na hora de resolver um conflito ele não sabe nem como falar. Por quê? Porque não tem o hábito da conversa. Não tem a habilidade de estar sempre conversando questões do dia a dia. Então, a falta de hábito é o primeiro ponto. Como eu corrijo a falta de hábito na conversa? Conversando assuntos aleatórios, diversos assuntos. Agora, é muito importante, quando eu falo diversos assuntos, não traga assuntos polêmicos. Não traga assuntos que, digamos assim, olha, vamos conversar sobre, vou trazer um assunto de política. Se você é de um lado e o marido é de outro. Não traga isso, por quê? Porque vai virar uma confusão essa tentativa de se comunicar. Por quê? Porque cada um vai defender aquilo que gosta, aquilo que acha que é o correto, aquilo que ele entende que é a forma correta de ser político, de fazer política. Então, não traga assuntos comprometedores, assuntos polêmicos. Futebol também é um assunto polêmico, se vocês não torcem para o mesmo time. Então não adianta trazer isso, por quê? Porque vai começar já complicando a situação. Então, a falta de hábito é um fator importante que a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. A gente não pode deixar isso morrer no dia a dia dentro de um relacionamento. O segundo ponto é escolher o dia errado. E quando eu falo escolher o dia errado, alguém pergunta para mim assim, não é possível que a gente tem que escolher um dia para conversar, um dia para resolver os assuntos. E eu falo, sim, escolha um dia para resolver o assunto. Agora, quando tiver que escolher o dia, aí eu vou mostrar também o que a gente muitas vezes não observa. A gente quer conversar e resolver um conflito na hora que está cansado. Gente, na hora que a gente está cansado, a gente só quer se livrar do problema. Eu só quero me livrar daquilo e muitas das vezes a gente nem ouve o outro lado direito ou a gente fala de qualquer jeito. Por quê? Porque eu quero me livrar do problema, porque eu estou cansado. Se aquele dia foi um dia difícil, muitas das vezes a pessoa teve uma reunião no trabalho, ela teve um dia estressante. Então, se a pessoa viveu isso, se você vive isso, então você já saiba que não é um bom dia para você resolver as questões do relacionamento. Por quê? Porque isso também interfere na hora de você conversar. Então, terceiro ponto,
incapacidade de gerenciar as suas próprias emoções. Quando eu falo em capacidade de gerenciar as próprias emoções, é quando a pessoa de um problema, ele tem 2, 3 que ele não resolveu lá no passado. Aí na hora da conversa, ele, além de ter aquele problema para resolver, ele traz 2, 3 questões para dentro da conversa naquele dia. Aí ele ou ela fala: mas se lembra naquele dia que eu fiquei aguardando você na porta do supermercado, cheia de bolsas para vir para casa e você não foi me buscar? Sabe, naquele dia que você falou algo da minha mãe ou algo do meu pai e até hoje eu não esqueci aquilo que você falou referente à minha família? Então tudo isso são situações de pessoas que não conseguem gerenciar as suas próprias emoções. Quando eu falo gerenciar as suas próprias emoções, a gente precisa estar atento também a tanto a nossa emoção como a emoção do outro. Gente, percebeu que vai sair do controle? É preferível parar. Percebeu que a conversa está tomando outro rumo? Pare, vai lá, tome um copo d'água, vai lá fora, respira, ou então fala assim: olha, vamos deixar o assunto para outro dia? Vamos resolver isso numa outra forma? Sabe, se a pessoa não tem capacidade de gerenciar a sua própria emoção nesse sentido, muitas vezes um problema que é pequeno, e pela pessoa não ser capaz de gerenciar as suas próprias emoções, aquele problema se torna enorme dentro de um relacionamento. Já viu as questões do dia a dia como se tornam um problema dentro do relacionamento? Então, abrindo um parêntese sobre essas questões de gerenciar as próprias emoções, eu trago também uma reflexão para você nessa aula de hoje. Eu vou fugir aqui um pouquinho do tema para você aprender a identificar o que é um problema e o que é uma demanda do seu relacionamento. Muitas vezes, eu vou te dizer, principalmente os casais mais jovens, eles trazem muito essa demanda do fazer dentro de casa, do compartilhar os afazeres domésticos. Então, por que trazem isso? Muitas das vezes os dois trabalham, né? E quando um chega em casa, ele não ajuda do jeito que o outro gostaria. Ele não divide as tarefas do jeito que o outro gostaria que dividisse. Então, as questões do dia a dia acabam se tornando um ato com as situações de muitos conflitos. E as pessoas brigam e se desentendem porque tem uma louça para lavar. Se desentende porque tem que cozinhar. Se desentende porque tem que colocar um lixo para fora de casa. Por questões do dia a dia. Que todo casamento existe. Aí eu falo para você: olha, uma comida para fazer sempre vai ter. Sempre haverá uma comida a ser feita. Sempre terá um lixo para você colocar para o lado de fora. Isso é um problema? Não, gente, isso não é um problema. Isso é uma demanda do casamento. Isso é uma demanda das nossas escolhas, daquilo que a gente escolheu fazer, que é o quê? Se casar. Isso faz parte da demanda. Agora eu vou te dizer para você o que é um problema. O que é um problema é eu chegar na cozinha da minha casa e abrir o armário e não ter o que cozinhar. Isso sim é um problema. Isso é um problema. Quando eu não tenho o que cozinhar dentro de casa. O problema é quando eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Isso é um problema. O problema para mim não é as demandas do filho, trocar fralda, cuidar de criança. Criança, a gente gasta energia com o cuidado da criança, e gasta muito, sabe? Por quê? Porque a criança é ativa. Então, isso é o quê? Uma demanda por eu ter um filho pequeno. Agora eu vou te dizer que o que é um problema em relação à criança é quando essa criança está doente e eu preciso passar o dia e às vezes a noite no hospital. Isso sim é um problema. Mas cuidar de um filho não é um problema. Então reflita sobre isso, porque muitas vezes, por não saber gerenciar as próprias emoções, aquilo que é demanda no dia a dia eu olho como um problema.
E eu acabo trazendo isso na hora do conflito, eu acabo fazendo das demandas um problema. E se a gente aprender a separar e olhar isso de outra forma, eu me estresso menos, porque eu vou dizer para você, o dia que eu aprendi a também fazer isso em relação à minha vida, eu comecei a ver que eu não tinha tantos problemas. Eu comecei a ver que eu tinha muito mais demandas a organizar no meu dia do que problemas a serem resolvidos. Então esse foi o parêntese que eu abri dentro da incapacidade de gerenciar as próprias emoções, para que você aprenda a olhar na sua vida o que é um problema e o que é uma demanda das suas escolhas. Esse foi o nosso terceiro ponto. O quarto ponto que eu trouxe para você é o nosso excesso de expectativa. Já viu quando a gente vai para uma conversa e a gente vai imaginando que o outro vai entender justamente aquilo que eu quero falar? Então eu vou para aquela conversa, às vezes com script, né, que dá o nome, eu vou criando uma ilusão de que o fulano vai me ouvir e ele vai falar assim, me perdoa. Tem gente que até imagina o outro pedindo perdão de joelho. Até essa fantasia ele cria. Ou ela, né? E ele vai para aquela conversa achando que vai falar dos seus sentimentos, achando que vai falar da sua dor, achando que vai falar da sua dificuldade, e o outro vai ouvir, e o outro vai acalentar a sua dor, e o outro vai falar, eu vou resolver o problema junto com você. E o que acontece? Muitas vezes não acontece nada daquilo que a pessoa está imaginando. Então, por um excesso de expectativa, por criar expectativa em cima daquilo que o outro vai entender, aquilo que o outro vai falar, da forma que o outro vai se comportar, a pessoa acaba se frustrando. Por quê? Porque ele criou um excesso de expectativa. Então, vou te dizer, homem e mulher têm muita diferença na hora do entendimento em relação a uma situação. E muitas vezes a mulher, ela cria uma expectativa em relação ao homem, achando que ele tem que entender da forma como ela pensa. E eu vou dizer, o seu marido, ele vai entender como homem, não com a sua cabeça de mulher. E o seu marido e a sua mulher vai entender com o sentimento de mulher e não com um pensamento prático como é a cabeça de um homem. Então, o excesso de expectativa, de achar que o outro vai entender e vai se comportar da forma como eu criei na minha cabeça, gente, isso aqui é um desastre na hora da pessoa se comunicar. Porque na hora de resolver um problema, ela acaba se frustrando mais ainda. Por quê? Porque pelo excesso de expectativa, ela se frustra em relação ao outro. Aí, além de ter um problema para resolver, ainda tem a expectativa que foi frustrada e se torna um outro problema para resolver dentro de um relacionamento. Quinto ponto, que se complementa um pouquinho até com o excesso da expectativa, é querer que a comunicação seja somente da sua forma. É querer que a comunicação flua somente do seu jeito. Então, eu também anotei aqui que ter clareza naquilo que você quer comunicar, sem ficar dando voltas ao mundo, gente, isso ajuda demais. Porque muitas vezes, para você falar que você precisa de alguma coisa, você dá a volta ao mundo, você fala do periquito, você fala do papagaio, você fala do seu dia, como foi o seu dia, para você comunicar, às vezes, algo pequeno. Então, tenha clareza naquilo que você quer, seja direto naquilo, olha, isso aqui não está bom. Dessa forma, para mim, não está me trazendo satisfação dentro do relacionamento. Vamos olhar isso com carinho? Então, tenha clareza na hora que você quer comunicar.
Porque muitas vezes, na hora de comunicar, a gente só fala assim, olha, vou te dar um exemplo. Na hora de pedir, fala assim, eu quero um carro. Aí você pede pro marido, ou vou colocar a mulher, porque pelo fato de eu estar muitas das vezes relacionando, às vezes até a minha forma de pensar e entender mesmo a cabeça da mulher. A mulher fala assim, eu quero um presente. Eu quero um presente. E nesse presente eu quero um carro. Já viu aquela mulher que pede um carro de presente? Só que ela não escolhe modelo, ela não escolhe cor, ela não escolhe a marca do carro, ela não escolhe nada. Aí muitas vezes o marido se esforça, batalha, fala assim, eu vou dar um carro de presente para minha mulher. Aí ele escolhe o carro, manda colocar aquele laço bonito, sabe? E leva o carro para a porta de casa. Quando a mulher olha o carro, fala assim, ela até se alegra, mas depois ela fala assim, não era isso que eu queria. Não era esse carro que eu queria. Eu não queria um carro dessa cor. Eu não queria um carro vermelho, eu queria um carro cinza. Eu queria um carro prata. Mas ela falou que ela queria isso? Não, ela não falou. Então, ter clareza na hora da gente se comunicar, da gente falar, a gente erra menos. Erra menos, porque se eu falo o carro que eu quero, o modelo que eu quero, a marca que eu quero, a cor que eu quero, gente, fica muito mais fácil do outro saber aquilo que eu desejo. Fica muito mais fácil do outro me agradar. Por quê? Porque eu sou direta, eu sou clara naquilo que eu quero para minha vida. Então, ter clareza na sua forma de se comunicar é outro fator importante que você precisa olhar para você errar menos e trazer menos conflitos na sua forma de se comunicar. O sexto e último ponto isso aqui também, gente, observe isso. É o quê? É a dificuldade do casal entrar em acordos. Isso aqui é uma mina de ouro. Sabe por quê? Porque tem casal que ele não aceita fazer acordos com o outro. Ele não aceita numa conversa ceder. Ele acha que o ceder é ele estar perdendo. Ceder não é perder. Ceder é fazer acordos para que o relacionamento possa ser bem sucedido. Ceder muitas das vezes não é olhar para você, mas é olhar para o relacionamento. E muitas vezes a gente tem um casal que eles não sabem olhar para o casamento. Eles só sabem olhar cada um para si. Sou eu e sou eu. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Ele só olha para ele. Aí eu tô te trazendo essa proposta. Olhe e aprenda a olhar para o relacionamento como uma terceira pessoa. Porque quando a gente aprende a olhar para o relacionamento, eu abro mão de situações sem o sentimento de percas. Eu abro mão de situações pequenas sem sentir que eu estou perdendo. Por quê? Porque eu estou olhando para o relacionamento. E a partir do momento que eu e o meu companheiro, a gente aprende a olhar para o relacionamento, eu também estou olhando para mim. Por quê? Porque um relacionamento bom, um relacionamento saudável, vai me dar satisfação, vai me dar felicidade, vai me trazer alegria, vai me trazer paz dentro de casa, vai me gerar confiança, vai me gerar entre o outro conexão entre esse casal. Então a gente precisa olhar que se eu tenho dificuldade ou não de fazer acordos, porque às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade, ela entende que somente o posicionamento dela que é o correto. Somente a fala dela tem vez dentro de casa. E não é assim que funcionam as coisas. Então, casal que tem dificuldade de fazer acordos, vou te dizer, eles perdem muito.
Eles perdem muito. Por quê? Porque não sabem fazer acordo. Acha que na hora de jantar, acha que na hora de fazer um passeio, tem que ser no passeio no lugar que eu quero. Do passeio no lugar que eu quero, que eu gosto de ir. E no outro? Não, no outro não serve. Mas o seu companheiro ou a sua companheira gosta. Então isso é entrar em acordos. Dá para passear e ir para esse lugar? Dá. Dá para atender à vontade do outro? E que tal na hora de jantar, na hora de um almoço, ir no seu restaurante preferido? Então isso são acordos que o casal faz dentro de um relacionamento. Agora eu vou te dizer, o acordo ele não precisa ser para a vida toda. O acordo ele pode ter um tempo determinado. Casal que passa por dificuldade financeira precisa aprender a fazer acordo e estabelecer um tempo para isso. Em quanto tempo a gente consegue resolver essa situação financeira? Vamos tentar resolver do seu jeito durante um tempo, durante 3, 4 meses, vamos ver se esse seu jeito dá certo? Ok, então durante 3, 4 meses vocês vão resolver o conflito financeiro da forma do fulano. Passado esse tempo, senta-se e conversa de novo. Cria-se novos acordos. Deu certo dessa forma? Deu? Então dá para continuar? Ok. Não deu certo? Não deu certo. Então vamos fazer ajuste. Vamos fazer novos acordos. Vamos deixar isso de lado e vamos incluir isso. Isso é ter maturidade na hora de conversar sobre relacionamentos. Isso é ter maturidade para fazer acordos e não achar que está perdendo porque está cedendo em prol do relacionamento. Então eu vou dizer para você, os casais que têm um casamento de longo prazo e um casamento saudável, é um casal que sabe fazer acordo. É um casal que sabe sentar e ceder um ao outro e aprende a olhar também a vida, o que é um problema e o que é uma demanda. Então reflita sobre isso, reflita sobre esse conteúdo que eu trouxe hoje para que você possa olhar para a sua vida e o que é que você pode modificar em relação à comunicação dentro de casa. Será que você também está cometendo algum desses erros que eu trouxe aqui? E isso está comprometendo a forma do casal estar bem hoje? Talvez esses erros que eu trouxe aqui faz parte do seu dia a dia e você nem imagina que isso é um problema dentro do relacionamento. Então reflita sobre isso para que você possa fazer mudanças, viu? Então que Deus te abençoe e que você possa tirar muitos proveitos dessa aula de hoje, que essa aula seja uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe.